Olá, eu sou o Lucas Ardiani e, juntamente com Emily Amparo e Gabriel Valverde, estamos aqui para mostrar para vocês um pouco do belíssimo universo das abelhas nativas sem ferrão brasileiras. As abelhas nativas sem ferrão, ANSF ou ANSF, são também conhecidas como Meliponini, Meliponídeos ou Meliponíneos. Por quê? Porque no que se refere à classificação biológica ou taxonômica, elas formam a tribo Meliponini, pertencentes à subfamília Pini da família Pide. Referente à localização geográfica delas, elas estão distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais da Terra, com exceção do Chile, ocupando todos os países da América Latina. Também nas florestas tropicais e savanas africanas, e ao extremo sul da Ásia, inclusive nas ilhas do Pacífico, norte da Oceania, incluindo também o Nordeste australiano. Porém, é nas Américas que grande parte da diversidade dessas espécies ocorre. Principalmente principalmente no Brasil, em que 250 delas ocorrem, sendo que 350 desses tipos são descritos. Referente às castas, né, numa colmeia vai ter a rainha e as operárias. Ambas serão fêmeas e os machos. Referente às rainhas, as rainhas virgens são geralmente menores do que as operárias, mas após a fecundação, o abdômen da rainha ela se expande, se desenvolve em tamanho, e isso constitui um fenômeno conhecido como fisiogastria. A rainha poedeira é responsável pela postura dos ovos, que dão origem a todas as castas. São também responsáveis pela organização da colônia, né, comandada por um complexo sistema de emissão de feromônios, baseado em feromônios, e normalmente uma colônia possui apenas uma rainha poedeira, mas existem relatos de existência de espécies e colmeias com duas ou mais. Como foi dito, né, a rainha virgem é uma rainha que é uma rainha antes de ser fecundada. E elas, antes de ser fecundada, assumirem a responsabilidade reprodutiva. A grande maioria das rainhas virgens nasce e morre sem nunca se tornar uma rainha poedeira, porém elas estão sempre presentes no ninho, sempre vai ter outras rainhas virgens na colmeia, na colônia, porque pode ser que por um acaso uma rainha poedeira morra e uma nova rainha virgem precisa ser eleita. Frente às operárias, as operárias são os indivíduos mais abundantes na população de uma colônia, cuidando da defesa, da limpeza, manipulando os materiais de construção, coletando e processando os alimentos. Ou seja, elas representam uma grande força de trabalho na colônia. Elas são em grande número, sendo todas elas fêmeas. Uma operária, ela pode ser facilmente reconhecida pela presença da curbícula, em destaque na foto da direita, circulada em vermelho, como vocês podem observar. Referente aos machos, os machos são indivíduos reprodutores, e eles vivem basicamente para acasalar com as rainhas virgens. Entretanto, diferente dos zangões, das abelhas de Apis mellifera, elas podem realizar alguns pequenos trabalhos, como a desidratação do néctar e a manipulação da cera. Eles apresentam um comportamento típico de pousar fora da colmeia, assim como na foto, onde tem um macho bem bonitinho pousado. Eles são automaticamente, né, muito parecidos com as operárias. Só que se você quer discernir um macho de uma fêmea, ou mais facilmente um macho de uma operária, você pode observar a curbícula. Se não tiver curbícula e for muito parecida com os demais, é um macho. Outra coisa também que vocês podem observar é essa coloração mais esbranquiçada na face. As antenas são levemente mais compridas e as mandíbulas um pouco menores. Desculpa. Referente à colmeia, as colmeias são construídas, né, em espaços encontrados na natureza, como troncos ocos, madeiras, troncos de árvores, e constituem-se basicamente de resina vegetal, cerume e barro. Aqui vocês podem, aqui é só para vocês observarem, né, que a resina vegetal ela é composta de diversas espécies de plantas, né? O cerume é cera com resina. A própolis bruta, né, é uma resina com cera. E o gel própolis é um barro com resina. O que a gente pode observar disso? Que a resina vegetal é o que mais constitui os elementos da colmeia.
Aqui, só para exemplificar, duas espécies. Uma delas, considerada uma das mais famosas, a jataí, ou Tetagronisca angustula, a confundir ela não ferrua, ela forma colônia, produz mel. A distribuição geográfica dela é basicamente em todo o Brasil. E a importância dela se dá principalmente não só economicamente, mas ambientalmente pela polinização, que ela poliniza o abacate, o café, a cenoura, o morango, a melancia, pimentão, pepino, tangerina, urucum. Ou seja, ela poliniza produtos agrícolas com grande valor econômico agregado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a importância de produtos, serviços, né? E a importância realmente ambiental delas. Bom, gente, falando um pouco agora sobre o porquê é importante a gente conservar as abelhas nativas. Primeiro de tudo, a presença dessas abelhas no ecossistema influencia em muitos fatores de equilíbrio ecológico, sustentabilidade, entre outros que trazem benefícios não só para o ser humano, mas para outras espécies também. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente pode destacar a polinização, né, que é fundamental para a manutenção dos ecossistemas, e as abelhas nativas desempenham um papel muito importante na polinização. Inclusive, existem várias espécies que dependem disso, e eu vou entrar mais em detalhes depois. A questão dos produtos que elas fornecem para a gente, como o mel e o própolis, e também as aplicações medicinais que esses produtos podem ter. Eu também vou entrar em detalhe mais para frente. Pode passar, Lucas. Agora, entrando em questão da polinização, é fundamental para várias espécies que são cultivadas no Brasil, como, por exemplo, a abóbora, melão, urucum, maracujá, acerola, cajá. Essas espécies dependem essencialmente da polinização feita por abelhas nativas. No caso, se essas abelhas entrassem em extinção ou se houvesse um declínio muito significativo na população delas, a gente teria uma grande dificuldade em cultivar essas espécies no Brasil. Então, entra aí como um fator muito importante para a gente conservar as abelhas nativas. Existem vários estudos que indicam que as mudanças climáticas também podem impactar gravemente a vida dos polinizadores. Então, eu trouxe aqui um estudo para vocês. Lucas, pode passar, por favor? Esse estudo fala a respeito de uma projeção de como é que os polinizadores as espécies vão ser afetadas por uma redução no número de polinizadores através das regiões do Brasil. Esse estudo foi feito com 13 espécies vegetais, e aqui a gente tem um gráfico que vocês podem ver que as áreas em vermelho vão ser as mais afetadas e as em verde as menos afetadas. Esse trabalho também é bom como um exemplo de que foi utilizado ciência de dados e algoritmos. Eles utilizaram um algoritmo que chama Maxent, que ele consegue gerar previsões apenas de dados de ocorrência de espécies, sem precisar de dados de ausência de espécies como outros algoritmos. Eles também usaram uma técnica de computador que chama SDM, ou modelo de distribuição de espécies, que também é utilizado para dar a distribuição atual dessas espécies e conseguir prever como é que elas irão se distribuir no futuro. Além disso, eles também utilizaram o software R para processamento dos dados que eles coletaram. Então, está aí um estudo muito importante, se vocês conferir. Pode passar, Lucas. Agora, também entrando na questão a respeito do potencial medicinal dessas espécies, a gente pode citar o mel da abelha iraí. Né? Aqui eu trouxe também outro trabalho que chama Atividade Antimicrobiana do Mel da Abelha Nativa Sem Ferrão, Nanotrigona testocerconis. O mel dessa abelha foi testado em meio de cultura de micro-organismos com agar para aplicação desse mel, né, para testar o efeito dela sobre várias bactérias que são patogênicas para o ser humano. E foi comprovado que, para uma grande variedade de espécies, esse mel é sim efetivo, principalmente contra a E. coli, né, que é uma bactéria muito conhecida. Então, a gente vê que essas abelhas possuem um potencial medicinal, e isso também reforça muito a necessidade de secada, porque as substâncias do mel, como os flavonoides e compostos fenólicos, eles já têm um longo histórico de poderem ser utilizados na medicina como tratamento de doenças ou como combate a patógenos
não só das abelhas, não só em relação às abelhas, mas em várias outras espécies. Então, é muito importante que a gente conserve essas abelhas, também porque muitas delas não foram estudadas desse ponto de vista. Então, pode ser que tenham várias espécies com grandes que vão nos providenciar grandes descobertas no campo da medicina, mas elas ainda não foram estudadas a fundo. Então, fica aí como né, uma reafirmação da necessidade de conservar as abelhas nativas. Pode passar. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o manejo das abelhas nativas, né? Primeiro começando a diferenciar o apiário do meliponário, né? O apiário é a criação das abelhas do tipo Apis, que é aquela europeia africanizada, né? Então, a gente tem algumas características próprias da produção. A gente pode ver que o criador ele está usando uma roupa de proteção bem fechada e que as colônias ficam distantes umas das outras. Isso se dá por conta do comportamento das apis, que elas têm uma postura de defesa com as outras colônias. Geralmente as colmeias elas têm uma postura defensiva. Aqui a gente pode ver um meliponário, né? O meliponário ele varia bastante por conta da biologia de cada espécie, né? Elas são muito variadas. Então, se alguém vai começar a criar, é recomendado que a pessoa estude muito bem a biologia daquela abelhinha em específico, para que ela saiba qual é a melhor forma de criar. Mas aqui a gente pode ver que as colônias elas já estão próximas, né? O que indica que provavelmente a abelha que está sendo criada aqui não tem uma postura defensiva com relação às abelhas de outra colônia da mesma espécie. E geralmente quando vai se fazer o manejo, não é necessário uma roupa de proteção, porque elas não têm ferrão. Algumas espécies podem morder ou ter uma postura mais defensiva, mas aí vai do caso de realmente se estudar qual a espécie está sendo tratada e ver de qual é a melhor forma de se fazer o manejo. Por exemplo, algumas espécies elas podem ter conflito entre as colônias e ter que ficarem distantes em pilares, como está o apiário ali do lado. Pode estar passando. Sobre a captura das abelhas, é interessante falar que você não pode, por exemplo, ir na natureza e pegar um ninho, porque isso se constitui um crime ambiental. Então, o que se pode ser feito é você construir uma armadilha. Caso as abelhas resolvam colonizar esse ninho armadilha por livre e espontânea vontade, você pode estar tomando essa colmeia como sua e usando ela para criação. Então, uma forma muito comum de se fazer ninhos armadilha, né, é utilizando as garrafas PET aí e revestidas com o plástico escuro, né, se usa fita e se prende nas árvores para simular o habitat de algumas abelhas que são cavidades. Então, essa é uma forma, né, de estar começando uma criação. Outra forma também que ocorre é comprar uma colônia que já está pronta de outro criador. E uma coisa que é interessante falar é que você não pode você não pode transportar uma colônia de um estado para outro, porque isso, a não ser que seja para fins de estudo autorizado. Isso se dá por conta da possibilidade de se fazer um desequilíbrio ecológico, para não se dar competição entre as abelhas daquela região que você está querendo transportar e as suas. É muito importante que se mantenha as abelhas nos estados onde elas são nativas. Então, isso é mais uma coisa para se observar, e isso, caso ocorra, configura crime ambiental. Pode estar passando. Após ter a sua colônia, seja por meio de captura, seja por meio de comprar, você vai precisar passar elas por um ninho definitivo. E aí vão existir diversos modelos de ninho, alguns são desenvolvidos por universidades, outros são desenvolvidos por empresas privadas, e eles vão ter características únicas, muitas vezes prezando pelas características de uma espécie, ou pelas facilidades de manejo. Então, existe uma diversidade bem grande, mas, tradicionalmente, eles são divididos em dois tipos, né? O método convencional, que são as imagens A e B, e o método rústico, que é o método C. O método A, ele é uma caixa vertical, né, que se tem essas prateleiras. Essa questão da divisão de prateleiras é para facilitar o manejo, porque embaixo fica o ninho é bem sensível.
Então, quando vai extrair o mel, o apicultor, o meliponicultor, né, ele não tem contato com o ninho, e assim acaba sendo mais fácil a extração do mel. Já no modelo tipo C, o que ocorre é que, para extrair o mel, o meliponicultor ele vai deitar a caixa. Isso faz com que, às vezes, se tem algum dano no ninho, e aí as abelhas vão ter que reparar e gastar energia para isso. Ou então o mel também pode vir com algumas sujeirinhas que tem na colônia, excrementos ou abelhas mortas. Porém, o método C ele ainda é muito utilizado por conta da tradição, porque é um método muito antigo, que às vezes é passado de geração em geração, e alguns produtores mais tradicionais falam que esse tipo de método produz mais mel. Não se tem estudo sobre isso, mas ainda assim é uma coisa que se tem que respeitar, porque é uma questão cultural. E aí, alguns, para evitar a questão do mel vir com as impurezas, além de filtrar eles depois, claro, eles utilizam de bombas que faz com que se evite o dano nos ninhos, porque daí você fura o favo e extrai por meio de uma bomba de sucção mel. Pode estar passando, por favor. Com relação à produção do mel em si, existem questões de legislação a serem observadas para lançar um produto no mercado, né? A legislação de mel de abelhas nativas, ela está começando a caminhar agora, no sentido de que, como são produtos muito diversificados, às vezes é muito difícil regulamentar quais são as características esperadas. Mas a gente está tendo avanços porque muitas pessoas são interessadas nessa área, que é uma área muito importante e que tem um potencial muito grande. Como foi falado, o mel das abelhas, eles variam muito de espécie para espécie, também com relação à alimentação da abelha. No mel de apis, geralmente a gente encontra de forma comercial mel de laranjeira, mel de eucalipto. Nas abelhas nativas, a gente tem uma diversidade muito grande também por espécie, né? Tem alguns que são mais doces, alguns são mais fermentados, outros são mais frutados. Então, essas características fazem com que o produto seja de um interesse muito grande, muito valorizado, e que às vezes seja até um produto gourmet. Aqui a gente pode ver, né, as colorações diferentes que esses melis podem chegar, e além dessa questão do produto ser valorizado por conta da diversidade de sabores e aromas, ele também é um produto valorizado por conta dessa questão socioambiental que ele levanta, tanto pela conservação das abelhinhas, quanto por conta das questões culturais, da questão de trazer uma renda para os pequenos produtores. Então, ele tem todo esse valor agregado que é bem interessante. E até se fala sobre o mercado de turismo com esse mel, por conta da diversidade, para uma degustação para cada estado. É bem interessante. E a conservação desse mel ela é um pouquinho diferente, por conta da maior quantidade de água. Porque, por ter uma quantidade maior de água, isso faz com que se facilite a proliferação de micro-organismos. Aí isso faz com que se tenha que tomar algumas medidas para a preservação do mel. Pode estar passando. Agora, falando sobre essa parte da conservação, né, do processamento, a gente tem alguns métodos que podem ser adotados que vão fazer mais ou menos sentido dependendo da realidade e da preferência do produtor. O primeiro é o resfriamento, que é basicamente manter o mel refrigerado. Esse método pode ser um pouco difícil para o pequeno produtor, né? Garantir que o mel vai ser refrigerado desde a sua coleta até o ponto de venda, mas ele é possível em pequena escala com geladeiras domésticas. E também é possível se ter uma cadeia de frio para esse tipo de produto, uma vez que a gente já tem alguns produtos no mercado que necessitam desse tipo de cuidado, por exemplo, o iogurte. Então, caso se tenha um investimento, também é possível. Aí o segundo é a pasteurização, né? Que é muito semelhante à pasteurização do leite, que é você esquentar o mel a uma temperatura muito alta e ter um resfriamento muito bruto. Isso faz com que se evite a proliferação de micro-organismos, porém algumas pessoas falam que isso faz com que algumas propriedades medicinais do mel sejam comprometidas. Ainda tem que se fazer mais estudos para se saber quais propriedades e em quais tipos de mel, mas isso é uma coisa que é debatida. Aí outro método é a desumidificação, né? O aparelho aqui do lado é um desumidificador, que basicamente retira a água do produto. E
A questão em torno do desumidificador é que é um aparelho caro, né? Mas que a longo prazo ele pode estar compensando, dependendo do tipo de produção que interessa o produtor. Porém, ele torna o mel mais viscoso e a concentração de açúcar maior. Então, isso faz com que algumas características que são muito interessantes do mel da abelha nativa acabem se modificando e até mesmo em alguns casos parecendo muito mel convencional. Então, algumas pessoas não acham ele tão interessante. E o último método é a maturação, que é o método mais antigo e tradicional e que consiste em deixar o mel fermentar. Esse método, como eu falei, ele é muito tradicional, muitas pessoas fazem ele há gerações, porém, em termos de produto para comercialização, gera um pouco dúvidas, porque não se sabe quais reações acontecem exatamente no mel, por ter muitos compostos. Então, o que acontece é que para aprovar um produto fermentado no mercado, teria que se ter mais estudos. Porém, em pequena escala, no mercado informal, ele é bem difundido, pode estar passando. Outras formas que um produtor um criador de abelhas pode ter para gerar uma renda extra é a venda de outros produtos, como o pólen, né, que pode ser usado para suplementação de alimentação tanto humana quanto animal. O própolis, né, como o Gabriel mencionou, que tem um potencial medicinal muito amplo, que pode ainda ser estudado e que talvez tenha usos medicinais muito interessantes. A venda de colônias para produtores que vão começar uma criação, ou mesmo para pessoas que querem ter as abelhas como pet, para observar o comportamento delas, também é possível. E, por fim, a polinização, né, como também já foi mencionado na parte de conservação. Alguns produtores, eles alugam colmeias para produtores agrícolas para, assim, melhorar a produção. Então, por exemplo, aqui a gente tem do lado fotos falando a respeito da polinização do morango pela abelha jataí. A foto A é o morango polinizado, né? Vocês podem ver que ele é bem bonitão, bem grande. E a foto C já é o morango não polinizado. Isso ocorre por conta da menor variabilidade genética, que aumenta a chance de se ter morangos mal formados, menos carnosos, ou até não desenvolvidos e doentes. Pode estar passando. E por fim, né, um dos usos muito interessantes é a educação ambiental, porque pelas abelhas nativas não terem ferrão e a maior parte delas também ter um comportamento que é possível se ter um manejo sem maiores proteções, isso faz com que seja muito interessante trabalhar esse tipo de abelha com criança, principalmente crianças do meio urbano, para se ter realmente uma atividade que traga a prática como parte da atividade educativa. Então, as crianças elas podem ter uma aula sobre a importância das abelhas e, por exemplo, pegar as abelhas, ver como que é uma criação. Isso é muito legal, né? Agrega um valor muito alto para a prática educativa. E, por fim, o ecoturismo, né, que pode ser uma forma de estar juntando esses benefícios da educação ambiental, como também gerar uma renda extra para o criador das abelhas. Então, é muito interessante porque isso faz com que não só as pessoas sejam mais conscientizadas sobre a importância desses animais, quanto também o produtor possa estar tendo uma renda a mais e também conseguindo complementar o lucro. É bem legal. Pode estar passando, por favor. Muito obrigada pela atenção, gente. Caso surja alguma dúvida, fiquem à vontade para procurar um dos membros e também para perguntar sobre materiais extra. Muito obrigada.